Parte 3. Capítulo 4. Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. 1. Os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos. Os sistemas regionais de proteção internacional dos direitos humanos são esquemas de promoção da dignidade humana que reúnem apenas certos estados, localizados em determinadas partes do mundo. O objetivo dos sistemas regionais é reforçar a estrutura internacional para a proteção dos direitos humanos por meio da associação entre entes estatais que reúnem maiores afinidades entre si, o que facilitaria o consenso ao redor de interesses comuns e a aplicação das normas que esses mesmos estados elaboraram, bem como fortaleceria a tutela de valores importantes apenas em algumas regiões do mundo. A doutrina indica como principais arranjos regionais de proteção dos direitos humanos o sistema africano, o europeu e o interamericano. 1,1. O sistema interamericano. Dentro deste livro, examinaremos mais detidamente o sistema interamericano de direitos humanos que se aplica aos Estados das Américas e, portanto, ao Brasil. O sistema interamericano é administrado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e é composto por tratados voltados à promoção da dignidade humana e por órgãos competentes para monitorar e exigir o cumprimento desses compromissos, dentre os quais se destacam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2. Sistema Interamericano de Direitos Humanos e seus principais tratados. O principal tratado do Sistema Interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos Pacto de São José, ou Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. Entretanto, a formação do arcabouço jurídico de proteção à dignidade humana nas Américas iniciou-se em 1948 com a celebração da Carta da OEA e a proclamação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 2,1. Carta da OEA e Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. A Carta da Organização dos Estados Americanos, Carta da OEA, é o tratado que criou essa entidade. Foi firmada em 1948, Decreto 30.544, de 1952. Embora a Carta da OEA não consagre expressamente a promoção dos direitos humanos como um dos objetivos principais daquele organismo internacional, estabelece que um dos princípios que orienta a atividade da entidade é o de que, os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo, art. 3. Além disso, a Carta prevê a criação de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, art. 106, com a função principal de promover o respeito e a defesa dos direitos humanos nas Américas e que cabe ressaltar, viria a ser criada em 1969 pelo Pacto de São José. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem foi aprovada pela Resolução 30, proferida na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 1948. Embora seja uma mera resolução não vinculante, a declaração é considerada o marco inicial da construção do sistema interamericano. A Declaração Americana divide-se em 2 capítulos, 1 Direitos, artes 1 a 28, e 2 Deveres, artes 29 e 28. A propósito, a Declaração atribui aos deveres ênfase em comum dentro do direito internacional dos direitos humanos, o que fica evidente logo em seu preâmbulo quando os Estados lembram que os indivíduos devem proceder fraternalmente uns para com os outros, e aludem à estreita correlação entre direitos e deveres. A declaração consagra ainda expressamente outras exigências que, em todo caso, são compatíveis com a maioria das normas internacionais de direitos humanos, como o dever de a pessoa conviver com os demais, de maneira que todos possam formar e desenvolver integralmente a sua personalidade, e a obrigação dos pais de cuidar dos filhos menores. No tocante aos direitos, a Declaração Americana repete, em linhas gerais, o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Atenção, recordamos que o emprego do termo homem como alusivo a todos os membros da espécie humana é atualmente inadequado, em vista da igualdade de gênero consagrada dentro dos próprios tratados de direitos humanos. 2,2. Convenção Americana sobre Direitos Humanos Pacto de São José. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José, ou Pacto de São José da Costa Rica, foi celebrada em São José, capital da Costa Rica, em 1969, e promulgada no Brasil pelo Decreto 678, de 1992, mesmo ano em que o Estado brasileiro a ratificou. O Pacto de São José define pessoa como todo ser humano, e estabelece a obrigação de os Estados garantirem os direitos consagrados em seu texto a todos os indivíduos que vivem sob sua jurisdição, sem distinção de qualquer espécie, inclusive de nacionalidade, o que inclui o dever estatal de adotar as disposições de direito interno cabíveis e de prevenir, investigar e punir violações de direitos humanos, como ficou evidenciado no julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Velázquez Rodrigues versus Honduras. O pacto consagra o direito à vida, em geral desde o momento da concepção, art. 4, e portanto proíbe o aborto pelo menos em princípio. Cabe destacar, nesse ponto, que com fulcro no Pacto de São José, o direito à vida foi qualificado pelo STJ como o maior e mais importante de todos os direitos do ser humano. Entretanto, o pacto não proíbe a pena de morte, embora vede seu restabelecimento nos estados onde tenha sido abolida. Quando permitida, a pena de morte só poderá ser imposta por conta de delitos mais graves, em decorrência de sentença transitada em julgado e prolatada por tribunal competente, respeitados os princípios da anterioridade e retroatividade da lei penal. A pena de morte não poderá ser imposta por crimes políticos conexos ou não a delitos comuns, ou por ilícitos cometidos antes dos 18 anos ou depois dos 70 anos, nem pode ser aplicada a mulheres grávidas. O condenado pode pedir anistia, indulto ou comutação da pena, a qual não pode ser executada antes de tais pleitos serem objeto de decisão final. A Convenção estabelece regras relativas ao sistema prisional que deve estar voltado essencialmente para a reforma e a readaptação social dos condenados. Os presos deverão ser tratados de acordo com a dignidade que lhes é inerente, estando vedada a tortura. Deverão ser recolhidos separadamente os presos processados e os condenados, bem como os detentos adultos e os jovens, art. 5. As normas sobre trabalhos forçados repetem o teor do artigo 8 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, acrescentado apenas a vedação do tráfico de mulheres e a proibição de que presos, de quem sejam exigidas atividades laborais, sejam postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado, art. 6. Entre os artigos 7 e 10, a Convenção consagra direitos relativos à liberdade e ao processo judicial. No artigo 7, o Pacto de São José proíbe também a prisão por dívida, exceto as detenções, em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, art. 7. Atenção, o Pacto de São José permite a prisão por dívida de pensão alimentícia, ao passo que a Constituição brasileira só admite tal forma de detenção no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. O pacto, porém, não permite a prisão do depositário infiel, possibilidade que parte da doutrina e da jurisprudência ainda entendia existente até recentemente, com fulcro na própria Carta Magna parêntese que abre CF, art. 5º, inciso 47, e no Código Civil, art. 652, mas que foi recentemente eliminada da ordem jurídica pátria, súmula vinculante 25 e súmula 419 do STJ. O artigo 7 do Pacto de São José estabelece que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz, legitimando assim a existência das chamadas audiências de custódia, no âmbito do processo penal brasileiro.
As garantias judiciais que examinamos no capítulo 15 da parte 1 desta obra, encontram-se consagradas entre os artigos 8 e 10 e incluem o direito ao julgamento dentro de um prazo razoável, a imparcialidade dos órgãos julgadores, a igualdade das partes, a presunção de inocência, a publicidade dos atos processuais, o contraditório e a ampla defesa, o direito a recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior, direito ao duplo grau de jurisdição, o princípio da legalidade e a irretroatividade da lei penal, salvo em benefício do réu. Por fim, a vítima de erro judiciário tem direito à indenização. Cabe destacar que, dentre todas essas garantias, apenas o direito a recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior, art. 8, não encontra correspondente dentro do texto da Constituição Federal. A respeito, o STF entendeu que tal garantia é parte da noção de garantia do devido processo legal e consubstância direito que se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e garantias fundamentais. Entretanto, dentro desse mesmo julgado, o pretório excelso expressa o entendimento de que o direito ao duplo grau de jurisdição ainda não se reveste de dignidade constitucional. No tocante à garantia do devido processo legal, o Pacto de São José foi expressamente aplicado em julgamento proferido pelo STF em 2012, em caso envolvendo réu militar, em sede de habeas corpus quando ficou estatuído que o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do due process of law e que asseguram por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da organização militar a que o réu esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ONU, artigo 14. Convenção Americana de Direitos Humanos, OEA, artigo 8º, e Decreto número 4.307 de 2002, art. 28. O STF já deixou claro que o princípio da presunção de inocência consagrado no artigo 7 do Pacto de São José não é incompatível com os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do poder público. Nos artigos 11 a 16 e 22, o Pacto de São José tutela, em termos muito semelhantes aos encontrados no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a proteção da vida privada e os direitos à liberdade religiosa, de pensamento e de consciência, de expressão, de reunião e de associação, ao asilo e à liberdade de circulação. Nesses temas, as peculiaridades do Pacto de São José incluem, por exemplo, a norma do artigo 13, referente à liberdade de expressão que proíbe a censura prévia, exceto com o objetivo exclusivo de promover a proteção moral da infância e da adolescência. Vedam-se também restrições à liberdade de expressão por meios indiretos como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências, equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação. O artigo 14 prevê que a pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas por meios de comunicação terá direito de resposta pelo mesmo órgão que difundiu a informação. Já o artigo 22 proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros, a expulsão de nacionais ou a expulsão ou entrega de estrangeiro a qualquer estado, inclusive o de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. O Pacto de São José prevê normas de proteção da família, arts. 17 e 18, que repetem os termos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e da Criança, arts. 17 a 19, enfatizando o direito dos menores de 18 anos à proteção, a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes, bem como aos mesmos direitos, independentemente de ter nascido dentro ou fora do casamento. A Convenção consagra o direito à nacionalidade e, mais especificamente, à nacionalidade do Estado onde a pessoa nasceu, se não tiver direito a outra, art. 20.
Quanto ao direito de propriedade, o Pacto de São José é mais específico do que outros instrumentos internacionais, determinando que nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. O mesmo artigo menciona ainda a necessidade de reprimir a usura e toda forma de exploração do homem pelo homem, art. 21. Os direitos políticos são regulados pelo artigo 23 e incluem, como em outros tratados, os direitos de votar, de ser votado e de exercer funções públicas em condições de igualdade, podendo a lei regular o exercício desse direito apenas em vista de considerações como idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente, em processo penal. Alguns direitos consagrados no pacto poderão ser suspensos em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado, art. 27. Não poderão, porém, ser suspensos o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica e ao nome, o direito à vida e à integridade pessoal, a proibição da escravidão e da servidão, os princípios da legalidade e da retroatividade, a liberdade de consciência e de religião, a proteção da família e os direitos da criança, da nacionalidade e políticos, nem as garantias indispensáveis à sua proteção. Em todo caso, nenhuma disposição do pacto pode ser interpretada no sentido de permitir a qualquer Estado, grupo ou pessoa suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades nele reconhecidos ou limitá-los em maior medida do que nele previsto, limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados partes ou nos termos de outra convenção, excluir outros direitos e garantias inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo. E excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza, art. 29. O Pacto de São José consagra ainda a chamada Cláusula Federal, art. 28, a qual determina que as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos obrigam o Estado inteiro, inclusive as unidades que o compõem, como os Estados da Federação e os municípios. Nesse sentido, devem os governos centrais tomar as providências necessárias para que as autoridades competentes das entidades subnacionais adotem as medidas pertinentes para o cumprimento das disposições do Pacto de São José. Atenção, ainda que não conste explicitamente da maioria dos tratados, a cláusula federal orienta a aplicação de qualquer norma internacional, visto que o Estado é percebido como um todo nas relações internacionais. Nesse sentido, os compromissos internacionais de um ente estatal obrigam não apenas o governo central, mas todas as entidades que compõem o Estado, inclusive suas unidades subnacionais, estados da federação, províncias, municípios etc., que não podem atuar em desconformidade com as obrigações assumidas, no âmbito internacional pelo respectivo governo nacional. O pacto retoma a preocupação com os deveres, evidente na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, limitando-se, porém, a proclamar que toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade, e que os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática, art. 32. Por fim, o pacto não tolera o esquecimento penal de violações aos direitos fundamentais da pessoa humana nem legitima leis nacionais que amparam e protegem criminosos que ultrajarão, de modo sistemático, valores essenciais protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversos julgamentos, proclamou a absoluta incompatibilidade com os princípios consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos, das leis nacionais que concederam anistia, unicamente, a agentes estatais, as denominadas leis de autoanistia.
O Pacto de São José ocupa-se pouco dos direitos econômicos, sociais e culturais, determinando apenas que os Estados adotem providências no sentido de alcançar progressivamente a plena efetividade desses direitos, na medida dos recursos disponíveis e quando necessário com o auxílio da cooperação internacional, art. 26. Entretanto, a matéria é regulada de maneira mais detida no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Protocolo de San Salvador de 1988, Decreto 3.321 de 1999 que veremos a seguir. 2.2,1 Protocolo de São Salvador. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. O Protocolo de San Salvador é o principal tratado do Sistema Interamericano para o tratamento dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. O Protocolo de San Salvador parte do reconhecimento de que as diferentes dimensões dos direitos humanos constituem um todo indissolúvel, e de que o ideal do ser humano livre e isento do temor e da miséria será realizado não só com a concretização dos direitos civis e políticos, mas também, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse sentido, o protocolo consagra diversos direitos, muitos já reconhecidos em outros tratados como o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os princípios que orientam o protocolo são o direito dos povos americanos ao desenvolvimento, à autodeterminação e a dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais, tudo dentro do quadro do regime democrático representativo e do respeito aos direitos humanos. Reafirma-se também o princípio geral de que cabe aos Estados tomar as medidas cabíveis para a consecução desses direitos. O protocolo, art. 6 a 8, consagra o direito ao trabalho em condições justas e favoráveis, repetindo as normas estatuídas no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Entretanto, o protocolo acrescenta, dentro da obrigação de os Estados tomarem medidas para garantir a efetividade do direito ao trabalho, a exigência de que o poder público forme e execute políticas de capacitação e de orientação vacacional com ênfase nas necessidades das pessoas com deficiência e das mulheres. As condições de trabalho previstas pelo protocolo incluem também jornadas laborais de menor duração para trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos, a garantia do acesso à educação aos menores de 16 anos que trabalham, e o direito a que a promoção nos empregos organizados em carreira seja determinada apenas em vista de fatores como qualificação, competência, probidade e tempo de serviço. O protocolo define o direito à seguridade social como o direito à proteção contra as consequências da velhice e da incapacitação que impossibilitem a pessoa, física ou mentalmente, de obter meios de sobrevivência digna, art. 9. Para pessoas em atividade laboral, tal direito deve incluir pelo menos o atendimento médico e o auxílio cabível em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional e para as mulheres, licença remunerada para a gestante. O direito à saúde alude ao gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Para garanti-lo, os Estados devem assegurar inicialmente o atendimento primário colocado ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade, a imunização, a prevenção e o tratamento das doenças endêmicas profissionais e de outra natureza, a educação e a atenção aos grupos mais vulneráveis e de maior risco, art. 10. O protocolo também tutela expressamente o direito à segurança alimentar, que inclui uma nutrição adequada e a obrigação estatal de garanti-lo pelo aperfeiçoamento dos meios de produção, abastecimento e distribuição de alimentos, autonomamente ou com o auxílio da cooperação internacional, art. 12. O direito ao meio ambiente sadio, que não é expressamente mencionado em parte significativa dos tratados do sistema global, é consagrado pelo protocolo e inclui o direito a contar com os serviços públicos básicos, bem como a obrigação de os Estados promoverem a proteção, a preservação e o melhoramento das condições ambientais, art. 11.
Os preceitos relativos aos direitos à educação e à cultura, artes 13 e 14, repetem as normas do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, acrescentado, porém, a necessidade de estabelecer programas de ensino diferenciados para as pessoas com deficiência, designadas como deficientes, no texto do tratado. No campo da cultura, fica explicitamente estabelecida a obrigação de os Estados tomarem as medidas necessárias para a conservação, desenvolvimento e divulgação da ciência, da cultura e da arte para intensificar a cooperação internacional na área e para respeitar a liberdade de pesquisa científica e de criação. A proteção da família deve ser assegurada pelo Estado e inclui a assistência especial à mãe por um período razoável antes e depois do parto, a alimentação adequada às crianças, medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais, e a execução de programas especiais de formação familiar, a fim de contribuir para a criação de ambiente estável e positivo, no qual as crianças percebam e desenvolvam os valores de compreensão, solidariedade, respeito e responsabilidade, art. 15. Já as normas relativas às crianças resumem-se ao direito destas a medidas de proteção por parte da família, da sociedade e do Estado e à educação gratuita e obrigatória, pelo menos no nível básico, bem como ao acesso a níveis mais elevados do sistema educacional, art. 16. Incluem também o direito de crescer sob o amparo e responsabilidade dos pais, salvo em circunstâncias excepcionais, reconhecidas judicialmente, e o direito de a criança de tenra idade, isso é, de pouca, jovem idade, não ser separada de sua mãe. O protocolo traz normas específicas de proteção ao idoso, consagrando o direito de proteção especial na velhice que inclui alimentação e assistência médica especializadas, programas de trabalho específicos e a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, art. 17. O protocolo conceitua como deficientes todas as pessoas afetadas pela diminuição de suas capacidades físicas e mentais, e determina que tais indivíduos fazem jus a medidas especiais de proteção, art. 18, que incluirão programas de trabalho adequados às possibilidades dessas pessoas, ações de desenvolvimento urbano que levem em conta suas necessidades e suporte a organizações sociais voltadas a apoiar as pessoas com deficiência. Essa proteção especial abrangerá também programas de auxílio às famílias das pessoas com deficiência, para que seus membros possam conviver melhor com estas e contribuir para seu bem-estar. Atenção, os termos deficiente e portador de deficiência ainda aparecem em tratados de direitos humanos. Entretanto, a expressão adequada na atualidade para designar aqueles que antes eram chamados de deficientes, é pessoa com deficiência. 2,3. Outros tratados do Sistema Interamericano. A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura foi celebrada em 1985 e promulgada pelo Decreto 98.386 de 1989. O conceito de tortura abrange todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim, bem como a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica, art. 2. O conceito de tortura não compreende, porém, os sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não incluam atos ou métodos mencionados pela referida convenção. Podem ser responsáveis pela tortura os empregados ou funcionários públicos ou, ainda, qualquer pessoa que, atuando no exercício de função pública, ordene a tortura, a induza, a pratique diretamente ou podendo impedi-la, não o faça, art. 3. Cabe destacar que o fato de a pessoa ter cometido atos de tortura a partir de ordens de superiores hierárquicos não exime sua responsabilidade pelo ato, art. 4.
A tortura não é justificável em nenhuma circunstância, nem mesmo no caso de estado de crise, de periculosidade do preso ou de insegurança do estabelecimento prisional, art. 5. As demais normas da Convenção assemelham-se às da Convenção contra a Tortura celebrada dentro do sistema global. Em 1990, foi celebrado o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte, Decreto 2754, de 1998, que fundamentalmente determina que os estados que o concluíram, não aplicarão em seu território a pena de morte a nenhuma pessoa submetida à sua jurisdição, art. 1. O protocolo não permite reservas, a não ser por ocasião da ratificação ou da adesão, quando o Estado poderá declarar que se reserva o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de acordo com o direito internacional por delitos sumamente graves de caráter militar, art. 2, como fez o Brasil. Em 1994, foi firmada a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, Decreto 2740, de 1998. A Convenção parte da necessidade de conferir proteção integral aos menores de 18 anos e, nesse sentido, visa a prevenir e a reprimir o tráfico internacional de crianças e adolescentes, regulamentando seus aspectos civis e penais. Para isso, os Estados obrigam-se a instituir mecanismos de cooperação jurídica internacional para combater o problema e assegurar a rápida restituição da vítima a seu estado de origem, sempre em vista de seus interesses superiores. Os procedimentos estabelecidos pela Convenção são confidenciais, art. 6. A Convenção conceitua o tráfico internacional de menores de 18 anos como a subtração, a transferência ou retenção, ou a tentativa de subtração, transferência ou retenção de um menor com propósitos ou por meios ilícitos. Tais propósitos incluem a prostituição, a exploração sexual e a servidão, e os meios ilícitos abrangem, por exemplo, o sequestro e a obtenção do consentimento da criança ou do adolescente, de seus pais, responsáveis ou instituições pertinentes por meio de coação, fraude, entrega ou recebimento de pagamentos ou benefícios indevidos. Os aspectos penais do tráfico são regulados pelos artigos 7 a 11 da Convenção e incluem a garantia de que atos vinculados a essa prática ilícita sejam causa de extradição. Serão competentes para conhecer de delitos relativos ao tráfico internacional de menores de 18 anos o estado onde o ato tenha ocorrido, aquele onde a vítima se encontre ou resida habitualmente ou onde se encontre o delinquente ainda não extraditado, ficando prevento o estado cujas autoridades jurisdicionais primeiro examinarem o fato. Os aspectos civis do tráfico regulam-se pelos artigos 12 a 22 da Convenção, abrangendo especialmente procedimentos de localização e restituição de menores de 18 anos que se encontrem em outros estados. A adoção internacional, a guarda e a custódia de uma criança ou de um adolescente poderão ser anuladas quando tiverem como origem ou objetivo o tráfico internacional de menores, respeitados os interesses superiores da criança, arts. 18 e 19. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher foi celebrada em Belém, em 1994, Decreto 1973, de 1996. A violência contra a mulher é definida como qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher tanto no âmbito público como no privado, art. 1. A violência pode ocorrer dentro da unidade doméstica ou na comunidade, e o ato violento pode também ser praticado ou tolerado pelo Estado ou por seus agentes, podendo incluir estupro, maus tratos, abuso sexual, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, art. 2. Para combater esse problema, a Convenção reitera que a mulher é titular de vários direitos consagrados em outros tratados e que abrangem, por exemplo, o direito à vida, ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral, à igualdade de proteção da lei e a um recurso simples e rápido diante dos tribunais competentes que a ampare contra atos que violem seus direitos, arts. 4 a 6.
Os Estados deverão cumprir as obrigações constantes dos artigos 7 a 9 da Convenção, que compreendem a prevenção, a investigação, a punição e a erradicação da violência contra a mulher por meio da legislação e de mecanismos administrativos e judiciais eficazes, bem como pela educação. Os Estados devem também atentar para grupos de mulheres especialmente vulneráveis, como as grávidas, as idosas, as presas, as migrantes ou aquelas em situação socioeconômica desfavorável. O STF lembra que a Lei Maria da Penha é fruto da Convenção de Belém do Pará, por meio da qual o Brasil se comprometeu a adotar instrumentos para punir e erradicar a violência contra a mulher, o que corresponde, aliás, ao próprio objeto da lei, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da CF. Da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. O STF declarou também que a Lei Maria da Penha seria harmônica com o que dispõe o art. 7, item C, da Convenção de Belém do Pará, que dispõe que os Estados partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar por todos os meios apropriados e sem demora políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em c. Incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis, e com outros tratados ratificados pelo país. A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, Convenção da Guatemala, foi firmada em 1996, Decreto 3.956, de 2001. Atenção, reiteramos que os termos deficiente e portador de deficiência ainda aparecem em tratados de direitos humanos. Entretanto, a expressão adequada na atualidade para designar aqueles que antes eram chamados de deficientes é pessoa com deficiência. A Convenção parte do princípio de que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que as outras pessoas que emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. A deficiência, aliás, é definida nesta convenção como uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social, art. 1. Para combater a discriminação contra as pessoas com deficiência, o Estado pode adotar medidas que não são consideradas discriminatórias, que constituam diferenciação ou preferência adotada pelo Estado parte para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limitem em si mesmas o direito à igualdade dessas pessoas e que estas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência, art. 1. O Estado pode, ainda, adotar medidas voltadas a garantir a integração da pessoa com deficiência, como a eliminação dos obstáculos nos transportes, comunicações e acessos em geral e a promoção da integração ao mercado de trabalho. Outras medidas incluirão políticas de prevenção, tratamento e reabilitação da deficiência e campanhas educacionais voltadas a eliminar o preconceito. No campo da cooperação internacional, os Estados deverão atuar em conjunto no campo da pesquisa científica relacionada à deficiência e do desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida independente, a autossuficiência e a integração total, em condições de igualdade, à sociedade das pessoas portadoras de deficiência. 3. Mecanismos de proteção do sistema interamericano. A promoção da aplicação das normas interamericanas de direitos humanos recai diretamente na competência dos dois principais órgãos do sistema interamericano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos criadas pelo Pacto de São José, art. 33.
Também no sistema interamericano há órgãos de tratados como a Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência e a Comissão Interamericana de Mulheres competentes para velar pelo cumprimento das convenções específicas quanto a tais temas. A proteção dos direitos humanos nas Américas pode interessar também a outros órgãos da OEA que não façam parte do sistema interamericano, como a Assembleia Geral e a Secretaria-Geral da organização, que podem intervir em caso de violações dos direitos humanos que sejam graves ou que envolvam aspectos de maior magnitude política. Quadro 1. Principais órgãos do sistema interamericano. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 3,1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um dos órgãos da OEA dedicados à proteção dos direitos humanos nas Américas. É sediada na cidade de Washington, capital dos EUA, e tem suas atividades reguladas pelo Pacto de São José, arts. 34 a 51, pelo Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pelo Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão não é órgão jurisdicional, assemelhando-se, nesse sentido, aos órgãos de tratados da ONU. É composta por 7 membros que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos, eleitos pela Assembleia Geral da OEA para um mandato de 4 anos com direito a uma reeleição subsequente. Os membros da comissão são eleitos a título pessoal e, nesse sentido, não constituem representantes de qualquer estado, nem mesmo daquele do qual são nacionais. Em todo caso, não pode haver mais de um nacional do mesmo ente estatal dentro da comissão. As funções específicas da comissão estão delineadas no artigo 41 do Pacto de São José e incluem formular recomendações aos estados no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos nos âmbitos legislativo e administrativo. Preparar estudos ou relatórios na matéria. Solicitar aos estados informações sobre as medidas que adotarem no campo dos direitos humanos. Atender às consultas dos estados em questões relacionadas com os direitos humanos e prestar-lhes o assessoramento possível. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da OEA. E atuar com respeito às petições e outras comunicações que é competente para examinar. A comissão poderá também pedir que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tome medidas cautelares para proteger direitos em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, mesmo que o caso de violação de norma do sistema interamericano ainda não esteja tramitando na Corte. Pacto de São José, art. 64, e Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, art. 19. Poderá ainda a comissão, por iniciativa própria ou a pedido de parte, solicitar que um estado adote medidas cautelares. Essas medidas, tenham elas ou não conexão com uma petição ou caso, deverão estar relacionadas a situações de gravidade e urgência que apresentem risco de dano irreparável às pessoas ou ao objeto de uma petição ou caso pendente nos órgãos do sistema interamericano. Atenção, em suma, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá solicitar a tomada de medidas cautelares à Corte Interamericana ou diretamente aos Estados. Dentre os casos de medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos decididas em face do Brasil encontram-se, o caso das pessoas privadas de liberdade no Presídio Central de Porto Alegre, 2013, o caso das pessoas privadas de liberdade no Presídio de Pedrinhas, 2013, o caso das comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu, caso de Belo Monte, 2011, e o caso das pessoas privadas de liberdade no Presídio Aníbal Bruno, 2011. Os estados devem submeter anualmente à comissão cópias dos relatórios que forneceram a outros órgãos da OEA sobre a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais e as informações que lhes forem solicitadas sobre o modo pelo qual seu direito interno promove a aplicação efetiva das normas do sistema interamericano.
A comissão pode receber petições individuais, relativas a denúncias ou queixas de violação do Pacto de São José por um Estado-parte, apresentadas por qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA, art. 44. Pode também examinar comunicações, em que um Estado-parte alegue haver outro Estado-parte incorrido em violações dos direitos humanos, estabelecidos no sistema interamericano, desde que ambos os Estados tenham reconhecido a competência da comissão para efetuar esse exame, art. 45. A comissão pode ainda receber petições individuais referentes aos direitos consagrados nos artigos 8, liberdade sindical, e 13, direito à educação, do Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Protocolo de São Salvador, art. 19, e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, art. 12. Atenção, a cláusula que prevê o direito de petição individual é obrigatória para todos os signatários do Pacto de São José, ao passo que a cláusula de comunicações interestatais é facultativa. Cabe destacar também que a violação do direito de greve, objeto do artigo 8 do Protocolo de São Salvador, não abre a possibilidade de peticionamento individual dirigido à Comissão Interamericana. As principais condições para a análise de petições individuais e de comunicações interestatais são: o esgotamento dos recursos da jurisdição interna, que a petição ou comunicação tenha sido apresentada dentro do prazo de até 6 meses após a notificação da decisão interna definitiva, e que a matéria objeto da petição ou comunicação não esteja pendente de solução em outro foro internacional. O Pacto de São José estabelece, porém, que o requisito de esgotamento dos recursos internos não se aplica quando tais recursos não funcionarem com base nas normas do devido processo legal, quando não se houver permitido ao interessado o uso desses recursos até o final do processo ou quando houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos, art. 46. É nesse sentido que afirmamos que o requisito do esgotamento dos recursos internos é condicionado à disponibilização pelo Estado de recursos eficazes e acessíveis aos indivíduos que a eles recorrem, sem o que a petição individual poderá ser apreciada desde logo pela Comissão Interamericana. Serão inadmissíveis petições ou comunicações que não preencham os requisitos acima mencionados ou que sejam manifestamente infundadas ou improcedentes ou, ainda, que não retratem qualquer violação a normas do sistema interamericano, bem como que sejam, substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo internacional. Atenção, o endosso do Estado do qual o indivíduo seja nacional ou onde ele se encontre, ou a comprovação da condição de vítima, não se incluem dentre os requisitos para a submissão de uma petição individual à comissão. Caso a petição ou a comunicação sejam admitidos, a comissão solicitará do Estado envolvido informações a respeito do problema e estabelecerá prazo para seu envio. Recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam recebidas, a comissão verificará se subsistem os motivos da petição ou comunicação e, não sendo o caso, mandará arquivá-las. A petição ou comunicação poderão também ser inadmitidos com base em informação ou provas supervenientes, arts. 48 a 51. Não havendo arquivamento, a comissão poderá examinar o fato descrito na petição ou comunicação, inclusive por meio de investigações e informações solicitadas aos Estados. Poderá também trabalhar para que os envolvidos cheguem a uma solução amistosa para o problema apresentado pela petição ou comunicação. O exame do caso deverá gerar um relatório que poderá conter a exposição dos fatos e a solução alcançada ou, não sendo este o caso, as recomendações cabíveis. A partir desse relatório, os Estados poderão adotar as recomendações formuladas ou submeter o caso à consideração da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aliás, a própria comissão também poderá submeter o caso à Corte, se entender necessário.
Se nenhuma das alternativas constantes do relatório mencionado no parágrafo anterior vier a ocorrer em 3 meses, a comissão novamente fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competir para remediar a situação examinada. Após esse prazo, a comissão decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros, se o Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não seu relatório. Atenção, a comissão poderá submeter o caso à Corte independentemente de qualquer ação dos Estados ou dos eventuais interessados. Cabe ressaltar, aliás, que aqueles que apresentaram petições individuais não poderão tomar qualquer medida para apresentar o caso à Corte, como veremos no próximo ponto. No tocante à comissão, o Brasil formulou reserva interpretativa, entendendo que os artigos 43 e 48, a linha D, do Pacto de São José não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do governo brasileiro. Atenção, é muito importante advertir que as decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou os acordos que esta logre alcançar entre as partes não requerem autorização ou homologação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quadro 2. Informações gerais acerca da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Órgão não jurisdicional, responsável, em termos genéricos por acompanhar a aplicação dos tratados de direitos humanos do sistema interamericano. Deve atender às consultas dos Estados em questões relacionadas com os direitos humanos e prestar-lhes o apoio possível. É composta por 7 membros que atuam a título pessoal, independentemente, portanto, dos Estados dos quais são nacionais. Deve examinar as petições individuais e comunicações que lhe forem dirigidas. Pode ser acionada por Estados por órgãos da OEA ou, ainda, dentro de determinadas condições por indivíduos e determinadas instituições. Pode investigar denúncias de violação dos direitos humanos. Pode formular recomendações aos Estados para que adotem medidas progressivas em prol da promoção dos direitos humanos. Pode também trabalhar para que os envolvidos cheguem a uma solução amistosa em problemas vinculados aos direitos humanos. Pode solicitar aos Estados informações sobre as medidas que adotarem no campo dos direitos humanos. Expressa suas conclusões e recomendações por meio de relatórios que conterão as informações pertinentes. 3,2. Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o principal órgão jurisdicional do sistema interamericano. Tem sede em São José, na Costa Rica, e sua composição e funcionamento são regulados pelo Pacto de São José, art. 52 a 73, pelo Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte é competente para processar e julgar qualquer caso relativo à interpretação e à aplicação das disposições do Pacto de São José, para apreciar consultas dos Estados relativas à interpretação das normas do sistema interamericano e para emitir pareceres a respeito da compatibilidade entre leis internas e os tratados do sistema interamericano, fazendo aquilo que Piovesan chama de controle de convencionalidade das leis. A Corte exerce, portanto, competência contenciosa e consultiva. Pacto de São José. Art. 61 a 64. Cabe destacar que, no exercício de ambas as competências, a Corte produz jurisprudência que tem contribuído para aprofundar e elucidar questões que envolvam a aplicação das normas do sistema interamericano. Atenção, é muito importante destacar que não é papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos autorizar ou homologar decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou acordos que se celebrem a partir de procedimentos que ocorram dentro de suas atividades.
A Corte é composta por 7 juízes nacionais dos Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos e que reúnam os requisitos legais necessários para o exercício das mais elevadas funções judiciais no Estado do qual sejam nacionais ou no Estado que os propuser como candidatos. São eleitos pelo voto secreto da maioria absoluta dos Estados partes do pacto para um mandato de 6 anos, podendo ser reeleitos por uma vez para o período subsequente. Os juízes da Corte gozarão das mesmas prerrogativas dos agentes diplomáticos e não poderão exercer qualquer função que possa afetar sua independência ou imparcialidade. Os juízes da Corte atuam, portanto, a título pessoal, não devendo agir como representantes de qualquer Estado. Em todo caso, não pode haver mais de um juiz nacional do mesmo ente estatal. Os juízes podem conhecer de feitos relativos a seus estados de origem, hipótese em que o outro estado que seja parte no processo poderá designar um juiz ad hoc para integrar a Corte e participar do exame desse caso específico. Se nenhum dos juízes chamados a conhecer de um feito for da nacionalidade dos estados partes no processo, cada um destes poderá também escolher um juiz ad hoc cuja indicação deverá atender aos mesmos requisitos dos juízes permanentes. Somente os estados partes do Pacto de São José e a Comissão Interamericana podem submeter casos à Corte. Por outro lado, pelo menos por enquanto, somente os estados podem ser réus perante a Corte. Atenção, em vista do exposto, não pode haver apresentação de petições individuais diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao contrário do que ocorre na Corte Europeia de Direitos Humanos. Entretanto, a Corte só poderá conhecer de conflitos a ela apresentados quando concluído o processo previsto nos artigos 48 a 50 do Pacto, que regulam o funcionamento da Comissão Interamericana ao receber uma petição ou comunicação. É nesse sentido que podemos afirmar que a Corte poderá examinar um caso de violação de normas do sistema interamericano apenas após a apreciação da situação em apreço pela própria Comissão Interamericana. Ademais, para que a Corte conheça de um caso, os estados envolvidos deverão também ter declarado previamente, e de maneira expressa, sua aceitação da competência da Corte para julgá-los por meio de uma convenção especial, válida apenas para a apreciação de um caso específico, ou de uma declaração de submissão à competência obrigatória da Corte, pela qual o Estado fica sujeito a responder a todo e qualquer processo apresentando contra si nesse órgão, independentemente de sua anuência adicional, a partir do momento em que tal declaração é proferida. Tudo nos termos do artigo 62 do Pacto de São José. O Brasil reconheceu a competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do Decreto 4.463 de 2002. Tal reconhecimento é válido por prazo indeterminado, mas por outro lado, abrange apenas fatos ocorridos após 10 de dezembro de 1998, data em que a Declaração de Reconhecimento da Competência Obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi depositada junto à Secretaria-Geral da OEA. Por fim, o reconhecimento foi feito, sob reserva de reciprocidade, pelo que o Brasil só se submete a processos na Corte se o outro Estado que é parte no feito também tiver proferido a mesma declaração de submissão. O quórum para as deliberações da Corte é de pelo menos 5 juízes. O processo deve, ainda, contar com o acompanhamento da Comissão Interamericana. No exercício de sua competência contenciosa, e no exame de assuntos de que estiver conhecendo, a Corte poderá também tomar as medidas de caráter cautelar que considere pertinentes diante de casos de extrema gravidade e de urgência e para evitar danos irreparáveis. Entretanto, a Corte também poderá tomar medidas cautelares a respeito de assuntos de que ainda não estiver conhecendo, hipótese em que poderá atuar a pedido da Comissão Pacto de São José, art. 64.
Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos no pacto, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito e, quando necessário, que este receba a reparação devida, inclusive por meio da devida indenização, se necessário. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no Estado condenado pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o ente estatal. A sentença da Corte deve ser fundamentada e será definitiva e inapelável. Entretanto, em caso de divergência sobre o sentido ou o alcance da sentença, a Corte poderá interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que tal pleito seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da decisão. Atenção, a sentença da Corte Interamericana é prolatada por um tribunal internacional, não por uma corte estrangeira e, nesse sentido, dispensa a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, para fins de aplicação no Brasil. De acordo com o artigo 69 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caberá à própria Corte supervisionar o cumprimento das decisões que proferiu. A supervisão das sentenças e das demais decisões da Corte realizar-se-á mediante a apresentação de relatórios estatais e das correspondentes observações a esses relatórios por parte das vítimas ou de seus representantes. Dentro desse processo, a Comissão Interamericana deverá apresentar observações ao relatório do Estado e às observações das vítimas ou de seus representantes. A Corte poderá requerer a outras fontes de informação dados relevantes sobre o caso que permitam apreciar o cumprimento e, para os mesmos efeitos, poderá também requerer as perícias e relatórios que considere oportunos. Quando considere pertinente, o Tribunal poderá convocar o Estado e os representantes das vítimas a uma audiência para supervisar o cumprimento de suas decisões e nesta escutará o parecer da Comissão. Uma vez que o Tribunal conte com a informação pertinente, determinará o estado do cumprimento do decidido e emitirá as resoluções que estime pertinentes. Por fim, essas disposições também se aplicam para casos não submetidos pela Comissão. Por fim, é importante destacar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como a maioria dos órgãos internacionais voltados à proteção da dignidade humana, não substitui o Judiciário Nacional nem opera como corte de cassação ou como instância recursal dos tribunais internos, não podendo, portanto, reformar uma decisão de uma Corte Suprema de um ente estatal, por exemplo. Quando examina e julga um caso, a Corte Interamericana verifica a conformidade das ações dos órgãos estatais com as obrigações internacionais assumidas pelo respectivo Estado na matéria e, caso a decisão do Judiciário Nacional não seja compatível com as normas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, pode determinar medidas voltadas a responsabilizar internacional o ente estatal pela decisão e a proteger ou a reparar direito previsto de alguma forma, mas não altera nem elimina a decisão das cortes e tribunais internos. Em todo caso, somos forçados a admitir que a Corte Interamericana acaba promovendo certo controle da atividade do Judiciário brasileiro e do próprio Supremo Tribunal Federal, STF, avaliando-a à luz das normas internacionais de direitos humanos. É certo, porém, que esse controle é evidentemente limitado por não poder afastar a aplicação de uma decisão judicial interna, restringindo-se a indicar sua compatibilidade ou não com as normas do sistema interamericano e a obrigar o Estado a arcar com a responsabilidade por uma eventual incongruência do provimento jurisdicional examinado com as obrigações internacionais do ente estatal em matéria de proteção dos direitos humanos. Quadro 3. Informações gerais acerca da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Órgão jurisdicional responsável, em termos genéricos, por promover a aplicação dos tratados de direitos humanos do sistema interamericano por meio de decisões judiciais e pareceres. Os Estados só poderão ser partes em processos na Corte se aceitarem sua competência obrigatória. É composta por 7 juízes que atuam a título pessoal, independentemente dos estados dos quais são nacionais. O Brasil aceita a competência obrigatória da Corte.
pode ser acionada apenas pelos Estados e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A sentença é obrigatória, definitiva e inapelável. Tem competência contenciosa, exame, processo e julgamento de feitos judiciais, e consultiva, emissão de pareceres. As sentenças que determinem indenização compensatória poderão ser executadas no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. 3.2,1. Principais casos envolvendo o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Apresentamos, a seguir, breves informações acerca de alguns dos principais processos movidos até agora contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro feito envolvendo o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso Damião Ximenes Lopes, em que o Estado brasileiro foi condenado a indenizar a família do senhor Damião Ximenes Lopes, morto em decorrência de maus tratos que lhe foram infligidos em estabelecimento dedicado ao tratamento de pessoas com transtornos mentais, localizado na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Nesse processo, foi reconhecida a responsabilidade parcial do Brasil pela violação dos direitos à vida e à integridade pessoal, bem como os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, em face dos familiares de Damião Ximenes Lopes. Foi também reconhecido que o Brasil não cumpriu a obrigação geral de respeitar e garantir esses direitos. Em consequência, o Estado brasileiro foi condenado, entre outros pontos, a indenizar a família de Damião Ximenes Lopes, bem como a garantir a eficácia do processo judicial interno relativo ao caso e a desenvolver um programa de formação e capacitação para o pessoal vinculado ao atendimento de saúde mental. O caso Nogueira de Carvalho referiu-se ao assassinato do advogado Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, ocorrido no estado do Rio Grande do Norte, e à presumida falta de devida diligência no processo de investigação dos fatos e punição dos responsáveis pela morte desse indivíduo. E a falta de provisão de um recurso efetivo neste caso. A respeito, a Corte, por conta do limitado suporte fático de que dispunha, concluiu que não ficou demonstrado que o Estado tenha violado os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial consagrados nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O caso, Echá e outros, examinou a acusação de interceptação e monitoramento ilegal das linhas telefônicas de Arley José Echá e de outros membros das organizações Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais, ADECOM, e Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Limitada Coana, efetuada pela Polícia Militar do Estado do Paraná em 1999, e a subsequente divulgação das conversas telefônicas monitoradas, bem como a denegação de justiça e da reparação devida pelo Estado brasileiro. Nesse litígio, a Corte declarou que o Brasil violou o direito à vida privada e o direito à honra e à reputação de membros da ADECOM e da COANA, bem como o direito à liberdade de associação e os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, fixando a sentença à obrigação de o Estado brasileiro indenizar os prejudicados e investigar os fatos que geraram as violações ocorridas nesse episódio. O caso Garibaldi refere-se à alegada responsabilidade do Estado decorrente do descumprimento da obrigação de investigar e punir o homicídio do senhor Sétimo Garibaldi, ocorrido em novembro de 1998, durante uma operação extrajudicial de despejo das famílias de trabalhadores sem terra que ocupavam uma fazenda no Paraná. Ao final, a Corte reconheceu que o Brasil violou os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, em prejuízo da família de Sétimo Garibaldi e determinou a obrigação do Estado brasileiro de indenizar seus familiares e de dar seguimento ao inquérito e eventual processo judicial voltado a apurar as responsabilidades nesse caso. Por fim, o processo mais recente foi o caso Júlia Gomes Landi e outros, relativo ao desaparecimento de pessoas na guerrilha do Araguaia.
O caso foi inicialmente examinado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e esta decidiu submetê-lo à Corte como uma oportunidade importante para consolidar a jurisprudência interamericana sobre as leis de anistia com relação aos desaparecimentos forçados e a execução extrajudicial e a consequente obrigação dos Estados de dar a conhecer a verdade à sociedade e investigar, processar e punir graves violações de direitos humanos, bem como por constituir uma possibilidade de o tribunal afirmar a incompatibilidade da lei de anistia e das leis sobre sigilo de documentos com a Convenção Americana. O caso referia-se especialmente à responsabilidade do Estado brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas como resultado de operações do Exército Brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil, 1964 a 1985. Bem como pelo fato de que o Estado não realizou uma investigação penal com a finalidade de julgar e punir as pessoas responsáveis por esses fatos. Ao final, a Corte declarou que as disposições da Lei de Anistia Brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil. O que reflete o entendimento prévio da Corte contrário às anistias autoconcedidas, as quais violam os artigos 1 par. 1, 2, 8 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Corte também declarou que o Estado brasileiro é responsável pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, e pela violação à liberdade de pensamento e de expressão e do direito a garantias judiciais e à proteção judicial, bem como pela afetação do direito a buscar e a receber informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. Por fim, a Corte declarou que o Brasil descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos pelo fato de não ter investigado os fatos ligados à guerrilha do Araguaia e por não ter julgado e punido os responsáveis, tudo em decorrência da Lei da Anistia, Lei 6.683 de 1979. Como resultado desse julgamento, a Corte condenou o Brasil a uma série de ações, dentre as quais a obrigação de investigar os fatos ligados à guerrilha do Araguaia e de punir os responsáveis, bem como de determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares. É importante notar que, nesse julgamento, a Corte indicou que a proibição do desaparecimento forçado de pessoas e o correspondente dever de investigar e punir os responsáveis são considerados normas de jus cogens, bem em consonância com deveres fundamentais de um Estado dentro do sistema interamericano de direitos humanos, como o dever estatal de investigar e punir as violações de direitos humanos, decorrente da obrigação básica que tem o Estado de garantir os direitos de todas as pessoas que se encontrem sob sua jurisdição e de adotar as medidas, legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Pacto de São José, arts 1 e 2. Até agora, a principal consequência direta da sentença do caso Julia Land foi a promulgação da Lei 12.528, de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.
O julgamento do caso Julia Land não refletiu, porém, no julgamento da ADPF 153, por meio da qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, pleiteava a não recepção pela atual ordem constitucional do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.683 de 1979, o qual considerava anistiados aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com estes, qualificando de conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. No julgamento da ADPF 153, o STF considerou referido artigo recepcionado pela Constituição de 1988. Até o momento, o Brasil não foi objeto de nenhum parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entretanto, a Corte Interamericana já teve oportunidade de determinar a aplicação de medidas de caráter cautelar contra o Estado brasileiro em casos como os seguintes: caso Julia Gomes Land e outros, guerrilha do Araguaia. Caso das crianças e adolescentes privados de liberdade no Complexo Tatuapé da FEBEM. Caso das pessoas privadas de liberdade na penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, em Araraquara, São Paulo. Caso da Unidade de Internação Socioeducativa. Caso da prisão Urso Branco. Caso do Complexo Penitenciário do Curado. E caso do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Além dos casos acima, é interessante notar que a jurisprudência do STF menciona alguns casos julgados na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que evidencia que o pretório excelso vem empregando, como fundamento adicional de suas próprias decisões, as orientações emanadas do principal Tribunal de Direitos Humanos do Sistema Interamericano. A seguir, mencionamos alguns desses casos, em caráter meramente exemplificativo. Em 2011, o STF determinou liminarmente, em sede de habeas corpus, a suspensão de um processo movido contra civil em tribunal militar com fundamento na noção de que as cortes militares, em tempo de paz, deveriam julgar apenas militares, em decorrência de atos praticados no serviço ativo das Forças Armadas, indicando também que o julgamento de civis por foros militares viola o postulado do juiz natural. Nesse caso, o pretório excelso mencionou o julgamento do caso Palamareira Iribarne versus República do Chile, em que a Corte Interamericana determinou que aquele Estado, dentre outras providências, ajusta-se, em prazo razoável, o seu ordenamento interno aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar de forma tal que, se considerasse necessária a existência, ou subsistência, de uma jurisdição penal militar, fosse esta limitada, unicamente, ao conhecimento de delitos funcionais cometidos por militares em serviço ativo. Em caso envolvendo o princípio da presunção de inocência, o STF mencionou o caso Cantoral Benavides x República do Peru, dentro do qual restou consagrada a noção segundo a qual é contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de comunicação vestida com traje infamante. Em 2013, as medidas cautelares referentes à prisão Urso Branco, em Rondônia, foram mencionadas pelo ministro Luiz Fux como uma das razões para a transferência de indivíduo outrora recolhido àquele estabelecimento prisional para a Penitenciária Federal. 4. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 4. Principais tratados do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e alguns dos temas tutelados. Tratado. Carta da OEA. Temas principais. Proclamação dos Direitos Fundamentais da Pessoa sem distinção de qualquer espécie, art. 3. Tratado. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Temas principais. Consagração de direitos em muito semelhantes aos direitos também constantes de outros instrumentos internacionais. Tratado. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José. Temas principais. Definição de pessoa, art. 1. Não discriminação, art. 1. Dever de adotar disposições de direito interno, arts 1 e 2. Direito à vida e regulamentação da pena de morte, art. 4.
Respeito à integridade da pessoa e proteção ao indivíduo dentro do sistema prisional, art. 5. Proibição dos trabalhos forçados, art. 6. Garantias processuais, art. 7 a 10. Liberdades, arts 11 a 16 e 22. Proteção da família e da criança, arts 17 a 19. Nacionalidade, art. 20. Propriedade, art. 21. Direitos políticos, art. 23. Suspensão de garantias, art. 27. Tratado. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Protocolo de São Salvador. Temas principais: direito à autodeterminação e ao desenvolvimento. Preâmbulo. Direito ao trabalho, art. 6 a 8. Previdência social, art. 9. Saúde, art. 10. Meio ambiente sadio, art. 11. Segurança alimentar, art. 12. Educação e cultura, arts 13 e 14. Proteção da família, da criança e do idoso, arts 15 a 17. Proteção das pessoas com deficiência, art. 18. Tratado. Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Temas principais: conceito de tortura, art. 2. Responsabilidade pela tortura, arts 13 e 4. Tratado. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte. Temas principais: proibição da pena de morte para os Estados partes do protocolo, art. 1. Possibilidade de reservas relativas à pena de morte em tempo de guerra, art. 2. Tratado. Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Temas principais: prevenção e repressão do tráfico internacional de menores de 18 anos, arts 1 a 6. Conceito de tráfico internacional de menores de 18 anos e definição de propósitos e meios ilícitos, art. 2. Regulamentação dos aspectos civis e penais do problema, art. 7 a 22. Tratado. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará. Temas principais: conceito de violência contra a mulher, arts 1 e 2. Direitos das mulheres, arts 4 a 6. Obrigações estatais no tocante às mulheres, arts 7 a 9. Tratado. Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Convenção da Guatemala. Temas principais: conceito de deficiência, art. 1. Possibilidade de iniciativas de ação afirmativa, art. 1. Obrigações estatais, arts 3 a 5. Quadro 5. Requisitos para o exame de petições individuais e comunicações na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos versus Corte Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esgotamento dos recursos internos. Apresentação da petição ou comunicação em até 6 meses após a notificação do esgotamento do último recurso. Inexistência de litispendência internacional. Petições individuais, apresentadas por pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da OEA. Comunicações, apresentadas por Estados. Possíveis apenas se ambos os Estados tiverem reconhecido a competência da comissão para efetuar esse exame. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mesmos requisitos para o exame de petições individuais constantes dos artigos 48 a 50 do Pacto de São José. O Estado deve ter aceitado previamente a competência da Corte para tal por meio de uma convenção especial ou de uma declaração de submissão à competência obrigatória da Corte. Somente Estados e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos podem submeter um caso à apreciação da Corte.